falou, agora eu vou entrar no painel, a gente falou sobre inovação, como gerar valor, e agora estratégias potencializando, né? Então, Franquini e Bittencourt vão fazer as perguntas, as primeiras considerações deles, e depois, na sequência, a gente faz a dinâmica das perguntas, ok? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu diria que, como alguém que está com 64 anos, nós temos que estar atentos que toda essa tecnologia que nos impactou nos últimos 30 anos construiu uma cultura de uso e utilidade de sistemas tecnológicos, construindo nós chamamos de comunicação interativa. Então, acredito que hoje nós vamos ter a oportunidade de entender como essa cultura que formou, está formando gerações, pode estar a serviço da pequena e média empresa para que a gente obtenha melhores resultados nos nossos negócios e conseguir a sobrevivência deles também. Eu espero que isso seja, que nós tenhamos hoje uma tarde bem produtiva nesse cenário. Muito obrigado. Tá, joia. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigado por vocês terem vindo. Isso, para nós, é muito importante. Quando a gente fala em marketing, eu, como a grande maioria de vocês, eu sou empresário de uma empresa de pequeno porte. E, como todo empresário de uma empresa de pequeno porte, a gente enfrenta as dificuldades do dia a dia. E a minha empresa é triatlon, equipamentos e atividades esportivas. E a gente tem passado por momentos muito complicados, porque a gente não sabe o que vai acontecer a semana que vem, muito menos o mês que vem ou o ano que vem. Mas a gente tem que tentar, de alguma forma, se precaver com isso. Eu falo isso porque quem está à frente de uma empresa hoje, ele tem grandes responsabilidades. É a responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade com a família, a responsabilidade com o sonho e responsabilidade com pessoas, principalmente com pessoas, porque pessoas trabalham nas nossas empresas e são pessoas que precisam daquela renda, precisam daquele emprego para manter sua dignidade, sustentar suas famílias. E nós, empresários, a gente pode errar, mas não pode errar muito, não. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso grau de responsabilidade é muito grande. Em 2015, início de 2015, nós já prevíamos, já se falava aqui na Fiesp, inclusive, que nós passaríamos por uma fase muito difícil de recessão, de baixa na economia. E o que aconteceu? Eu vou fazer em um minuto um relato que eu acho que é importante. O que aconteceu comigo isso? Nós tivemos o congresso em 2014, nós participamos, e nesse congresso se falou muito em marketing. Se falou muito em marketing digital. Eu, na minha empresa, eu não tinha um plano de marketing digital estruturado. Tinha. Eu tinha usava o e-mail marketing e apenas isso. Com que eu ouvi com muita atenção aqui no nosso congresso de 2014, eu fui para a empresa e falei, eu tenho que implantar isso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar só na teoria. E é o que o nosso professor Elacto colocou muito bem, partir para a ação, de fato. Eu estruturei um plano de marketing digital na minha empresa, com investimento dentro da minha realidade de pequeno empresário. E confesso para vocês, com toda essa crise, com toda essa dificuldade que nós passamos nos últimos 2 anos, a Triathlon não demitiu nenhum funcionário. 0. Eu não diminuí nenhum posto de trabalho. Foi difícil, mas o que eu investi nessa crise, vou chamar de crise, o que eu investi em marketing, eu tive em retorno não para crescimento, eu também não consegui crescer, mas eu consegui manter. Então fica aquele pensamento, se numa situação tão difícil como essa, eu consegui manter os meus negócios, eu consegui manter a minha empresa do tamanho que ela é, no momento que imaginamos que a economia mude, é bem provável que eu cresça. Então, para mim, fez uma diferença enorme o que nós aprendemos no Congresso de 2014. Então, eu estou aqui de volta, assim, queria dar esse relato para vocês e falar. Vamos aproveitar o que essas feras aqui têm para dizer para a gente, que pode ser que faça também a diferença, que seja para um de vocês. Se fizer a diferença para um dos empresários que estão aqui, nosso papel como DEMP, como Departamento da Micro e Pequena Indústria, já foi feito. Então, se a gente fizer a diferença positiva para um, já valeu a pena todo o sacrifício, todo o esforço para fazer esse evento. Quem dirá se a gente conseguir levar isso para ainda muito mais gente. Muito obrigado. É muito legal isso mesmo. Aplausos, que é bem bacana.
Gente, eu participo de muito evento, né? Também sou professora. Para quem eu não me apresentei ainda, no final vou fazer a palestra, mas eu participo de muito evento, no Brasil e no exterior. E uma das coisas que ele falou que eu acho genial é isso. Eu chego de volta, eu pego do que eu vi aqui que eu vou aplicar, e eu aplico. O que disso aqui eu preciso estudar mais, e eu estudo. Então, isso acho que é a principal coisa de quando a gente vai em conferência, em congresso. E como a nossa vida está muito corrida, o que a gente faz? Você chega em casa, põe todo o material ali e vai apagar incêndio. E a gente deixa 3, 4 dias sem olhar. E a gente perde a chance de ter pego a coisa que talvez seja mais valiosa para a gente implementar com os insights que a gente recebe, né? E para continuar os insights, eu queria convidar o professor Ismael para fazer a palestra dele. A gente vai ter 15 minutos de apresentação agora de cada um desses feras, né? Para a gente poder discutir na sequência. Então, por favor, professor Ismael. Apresentação. Já está. Boa tarde, quero dizer da alegria de estar aqui com vocês nessa tarde, poder dividir nesse tempo que temos sobre algumas coisas que eu tenho aprendido. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento. E para falar sobre posicionamento, eu vou pedir para que todos vocês peguem os seus celulares, porque nós vamos fazer uma pesquisa. E vocês vão responder essa pesquisa através dos seus celulares. Eu trago aqui em primeira mão uma inovação única que foi usada na eleição dos Estados Unidos, onde você vai responder no seu celular, escrever no seu celular a resposta, não importa onde que você vai responder isso, e eu vou conseguir captar através do meu celular que está aqui. Então, quero começar com uma pergunta. Qual o motivo pelo qual o seu cliente compra de você? Eu vou pedir para que você escreva duas coisas, ok? 2 motivos, 2 principais motivos pelos quais o seu cliente compra de você. Então, ok, você pode escrever aí no seu WhatsApp, você pode escrever em qualquer lugar que eu vou conseguir captar essa informação. Vamos lá, tempo. O senhor da terceira fileira ali de Birigui pode responder agora. Estou percebendo que o senhor não respondeu. Ok, respondeu agora, muito bem. Eu tenho deste lado também um empresário. Não, uma senhora que está de blusa preta, que é da região de Diadema. Por favor, responda agora. Ok, respondeu. Muito bem. Se vocês depois quiserem ter informações maiores, está aqui o link desta incrível ferramenta que eu estou testando com vocês hoje. Tudo bem? Todo mundo respondeu? Já tenho aqui algo em torno de 80% que respondeu qual o motivo pelo qual o seu cliente compra de você. Vamos ver, vamos fechar a pesquisa. Está aqui, 87,36% respondeu preço e 90,43% respondeu qualidade. Incrível a minha ferramenta, hein? Incrível. Muito obrigado. Depois eu posso, se vocês precisarem, eu posso ensinar vocês como utilizar essa ferramenta. 87,36% preço, 90,43% qualidade. Os 2 motivos pelos quais o seu cliente compra de você. Vou para mais uma pergunta, é a última dessa nossa pesquisa. Vamos lá? Responda A, se este resultado foi uma surpresa para você, e responda B, se esse resultado não foi uma surpresa para você. Ok, vamos lá. Aqui na quinta fileira tem uma pessoa que ainda não respondeu, por favor, pode responder.
Lá no fundo, o pessoal da região de Bauru, 2 pessoas, respondeu agora, muito obrigado. Excelente, excelente. Vamos ver, fechando. 97,48% respondeu que este resultado não surpreendeu. Que preço e qualidade, com um índice altíssimo de resposta, não surpreendeu você. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta, e você não precisa responder agora essa pergunta. Você descobriu por que está difícil de vender? Está difícil de vender? Porque 90% das pessoas respondem que o que faz o seu consumidor, o seu cliente, optar por você é preço e qualidade. E todos respondem a mesma coisa. Então, a pessoa que está do teu lado, que é seu concorrente, ele respondeu exatamente a mesma coisa que você. E quando você vai no seu cliente, ele vai dizer assim, mas esta pessoa que está do seu lado também veio aqui hoje de manhã e disse as mesmas coisas. E eu decidi pela mesma coisa, por preço e por qualidade. E é exatamente este o cenário que a gente vê hoje. É exatamente este cenário que a gente consegue perceber, e é exatamente aí que está o grande problema, e certamente vocês já ouviram isso durante o dia todo, ainda ouvirão durante a tarde, que nós precisamos encontrar um espaço que seja único. Nós precisamos encontrar um espaço que seja nosso. Nós precisamos encontrar um espaço que faça a diferença, mas não para mim, mas faça a diferença na cabeça do meu consumidor. Quero contar para vocês uma história de preço e qualidade. De um pequeno restaurante que dizia que ele tinha preço e qualidade. É este restaurante aqui. Ele já fechou. Eu gosto muito de observar os movimentos que acontecem em volta de minha casa. Os espaços que abrem, os espaços que fecham, como isso é construído, o que acontece com eles. E eu lembro de ter ido nesse restaurante assim que ele abriu, era razoável, tinha um atendimento razoável, tinha um preço razoável e uma comida razoável. Fomos lá, almoçamos, eu e minha família, num determinado dia, e pouco tempo depois, um quarteirão além deste, abriu-se um outro restaurante. Esse eu não consegui fotografar, fechou antes. E aí a gente foi experimentar aquele outro restaurante. E o que aconteceu com esse? Lançou uma promoção. Agora eu estou fazendo 20% mais barato. Mas não existe mágica. Se ele estava cobrando 20% a menos no rodízio de sushi e sashimi, alguma coisa tinha perdido no meio do caminho. E o que ele fez? Eu descobri, ele me contou depois. Ele pegava o vidrinho de shoyu, em vez de colocar na mesa um vidro de shoyu inteiro, ele batizava. Metade era água, metade era shoyu. O que ele fez? Ele diminuiu o custo dele. Ele diminuiu o custo dele para poder ser competitivo. Consequentemente, a qualidade também diminuiu. Mas tudo bem, quem é que vai perceber se o shoyu é batizado ou não? Aquele outro restaurante que eu não fotografei, abaixou o preço em 30%. Depois de um mês, este aqui abaixou o preço inicial em 40%. E eu voltei lá, e o vidrinho de shoyu, que antes era 1 para 1, agora era 1 para 4. Porque não existe milagre. Ele o que é que fez? Diminuiu a qualidade. E o vidrinho de shoyu ficou aguado, porque era 1 para 4. O salmão já não era bem salmão. E isso foi acontecendo até que esta empresa, que dizia que ele vendia por preço e qualidade, encontrou alguém que fazia um preço menor, mesmo que fosse exatamente um processo suicida.
E essa história vocês conhecem muito bem. Esta história vocês conhecem muito bem. Teve um cara que montou essa matriz. Ele disse que nós temos 2 eixos nos quais a gente pode brincar e olhar espaços para que a gente possa ocupar a nossa organização. Um eixo de produtividade e um eixo de especialização e nicho. Certamente, o ideal é que a gente esteja no quadrante 4, no Q4. Esse é o melhor que poderia acontecer para todos nós. Mas nem sempre a gente está lá. De repente, nós podemos estar no Q2, onde eu busco uma especialização, um nicho, ou no Q3, onde eu busco uma produtividade, e pela produtividade eu tenho redução de custo, e pela redução de custo eu consigo ser competitivo. Eu queria que você pensasse aonde está a sua empresa. No Q1, Q2, Q3 ou Q4. Aonde você está? A sua empresa se diferencia porque ela tem um alto nível de especialização, ela está num nicho. A sua empresa se especializa em produtividade, então tem ganhos de escala e, consequentemente, começa a oferecer um preço mais interessante. Ou ela está no Q4, onde ela está no Nirvana, onde ela está no Oceano Azul, onde ela está no espaço mais incrível que ela poderia encontrar, ou ela está no Q1, onde você está, conforme este autor definiu, na vala comum. E se você está na vala comum, eu sinto te informar que alguém vai fazer mais barato do que você. E se alguém fizer mais barato do que você, não tenha dúvidas de que a sua história será contada, como eu contei, daquele magnífico restaurante japonês. Um exemplo rápido aqui, eu posso ter produtividade. Vou pegar um exemplo, teria muitos, mas eu já recebi a informação de que eu só tenho mais 5 minutos. Produtividade. Eu conheço uma agência de turismo que é incrível, chamada CVC, todos vocês conhecem. Ela ganha em produtividade. Ela não diz que ela tem o melhor hotel, a melhor programação, mas ela diz, aqui você compra, paga em X vezes e vai. Minha mãe viaja pela CVC e ela adora, porque sempre quando ela está no café da manhã e tem uma excursão para ir, ela sabe que o pessoal da CVC vai entrar no restaurante do hotel e dizer assim, pessoal, 5 minutos para o ônibus sair. Ela já está meio surdinha, ela não perde uma excursão. É isso que ela precisa. Ela precisa que alguém lembre a ela que falta 5 minutos para o ônibus sair para ela não perder a excursão. Tenho 85 anos, minha mãe adora uma excursão. Mas tem a irmã dela, minha tia, que é muito religiosa. E ela acabou de comprar uma passagem para ir para o Santuário de Fátima, em Portugal. E me mostrou o site da empresa que vai levá-la para Portugal. No site tem a imagem de uma pessoa mais ou menos da idade da minha tia e na mesma foto tem 3 padres. O padre 1, o padre 2, o padre 3. E está lá escrito, sabe, você vai ser acompanhada, você vai ter alguém que vai encontrar você em todos os momentos que você queira. Você terá alguém rezando com você no Santuário de Fátima. Que a minha tia comprou. Uma é produtividade, outra é diferenciação. E essa de Nossa Senhora de Fátima, que vai, esta empresa, que talvez alguns de vocês conheçam, não é uma grande empresa, é pequenininha. Mas ela leva, da melhor forma possível, as pessoas para o Santuário de Fátima. Que lugar você está? Está na vala comum? Mas nem tudo está perdido. Alguém reconhece que lugar é esse? Esse é um espaço lá em Fortaleza, Dragão do Mar. E vocês não conhecem essas crianças porque são meus filhos. E o que vocês não sabem é que isto é uma foto. E eles estão caminhando para a foto. Não existe uma ponte na frente deles.
É uma foto. Uma foto vertical. E aí a gente tirou. E eu disse, para, senão você vai bater a cara na foto, filha. Existe um caminho, sim. Em marketing, a gente chamou esse caminho de posicionamento. Posicionamento é o espaço que só você pode ocupar. Posicionamento é o espaço que só a sua empresa encontra. E acreditem, existe um espaço, sim, para a sua empresa. O que você precisa é sair, muitas vezes, de uma zona de conforto. Me desculpem, talvez isso seja uma verdade para uma pequena parte de vocês. Mas é isso que, nessas andanças pelo mercado, eu tenho encontrado. Eu não consigo me diferenciar. Existe uma gama de aspectos nos quais você pode se diferenciar. Pelo atendimento, pelo produto, pelo canal, pela comunicação, pela imagem que você constrói, pela unidade da comunicação que você tem uma gama de ferramentas que você pode acessar. E você precisa fazer isso para encontrar um espaço único na sua empresa. Tem um autor que diz que posicionamento é como se eu estivesse tatuando a imagem da empresa na cabeça do consumidor. Empresas bem posicionadas são empresas que dificilmente terão dificuldade de sobreviver na crise. Porque quando eu vou eliminando todas elas, vai ficando aquela que eu tenho claro na minha cabeça. E é esse o espaço que você precisa encontrar. Existe, sim, um espaço no mercado esperando para a sua empresa. Existe, sim, um espaço no mercado esperando para ser ocupado pela sua empresa. Comece a fazer mapas, analise como é que estão os seus concorrentes, aonde é o espaço mais frágil deles, o que é que está construindo o seu atendimento, de que maneira está seu site, de que maneira está a sua estrutura de entrega, o seu canal, de que maneira você construiu uma relação emocional. Acabou. Se a sua relação é afetiva, a gente acaba encontrando que as pessoas acabam pensando que B2B ou B2B, onde a maior parte de vocês está, tem que ser uma relação só técnica. Esqueçam isso. Do outro lado tem alguém que quer comprar o seu produto. Tem o espaço e você tem que encontrá-lo. Esse é o desafio. Sucesso. Os meus dados... Quero encontrar vocês por aí e dizer, depois daquela conversa, a gente passou a olhar melhor tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigada, professor Ismael. Gente, olha que interessante. A gente assistiu a palestra do Heráclito falando sobre o Oceano Azul, buscando, encontrando, enxergando a oportunidade onde ela está. E aí o professor Ismael vem e a gente vê que a gente tem que ocupar esse espaço na mente do outro. Não adianta só você determinar e achar um caminho. Você tem que ser reconhecido por esse caminho, né? A gente que é professor, a gente brinca que posicionamento é a fofoca que os alunos fazem sobre a gente quando a gente não está na sala, né? Então, basicamente, é o que as pessoas vão pensar quando elas lembrarem de você. É esse posicionamento que você conseguiu alcançar, que tem que estar alinhado com o Oceano Azul. Para continuar inspirando a gente, para a gente continuar fazendo perguntas, agora eu convido para a próxima palestra o Luciano Santos, por favor, para falar, professor da... Cadê ele? Tá, já está apresentado. FAPES para a palestra de 15 minutos. Mais uma inspiração. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma honra imensa estar aqui. Eu nasci pequeno, sou pequeno até hoje. Eu sempre acreditei na força que a gente tem, mesmo sendo um microempresário. A minha história de vida, para ser resumida em 2 segundos, já que a gente só tem 15 minutos, é assim. Eu nasci uma MEI, virei um microempresário, virei um médio empresário, me desfiz disso tudo para ensinar outras pessoas a pensarem organizações. Hoje eu sou um professor e um pesquisador, e, de uma maneira geral, o que eu vim falar para vocês tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. A gente está num momento de grandes desafios, mas, de uma maneira geral, nós já somos um sucesso, não somos? Vamos olhar o que a gente representa para a nossa economia. Olha o seu papel, você está aqui dentro, você faz parte desse número, você faz parte de quem sustenta a nossa economia de verdade. Isso é muito importante. A gente vem aqui buscar informações.
mas a gente tem que ter o orgulho do que a gente está fazendo. E isso está demonstrado aqui. Em segundo lugar, como é que a gente vai conseguir manter isso? E o futuro? Para onde a gente vai? Tem um grande poeta que eu admiro muito, que já dizia numa música, o futuro não é mais como era antigamente. Vocês lembram dele? E não é verdade isso? O futuro da gente era tão planejado, não era? A gente sabia o que ia acontecer, como ia crescer, para onde iam nossos filhos, que a gente ia trocar uma casa por outra casa nova, um cargo por outro. Isso está acontecendo agora? Não. Isso muda tudo. A gente tem tecnologia rompendo absolutamente tudo o que acontece. Quem de vocês aqui está com o celular na mão? Adoro esse murmúrio. É bem bacana. Meus alunos fazem igual também. Esses celulares não criaram novas necessidades em vocês? Quem agora não está conferindo, de alguma forma, o faturamento, se teve uma venda, se não teve, se o filho chegou na escola, se voltou, se o cliente respondeu? Isso faz parte, isso é tecnologia, a gente tem que estar ligado com isso. E os padrões estão mudando completamente. Se a gente falar com os nossos filhos, se a gente falar com as nossas gerações, a Marta, os outros professores que estão aqui, sabem o que é lidar com adultos de 20 anos hoje que querem tudo, mas não querem nada, né? E são eles os nossos clientes, são eles os nossos empregados, e vão ser muitos deles, e já estão sendo, os nossos competidores, os nossos concorrentes. Eles estão fazendo uma diferença gigante no mercado. E a gente tem que olhar para eles de uma maneira muito séria, muito mais do que a gente olhava para gerações mais novas antigamente, porque eles nasceram na tecnologia. A Marta fala muito bem sobre isso, são os nativos digitais. Vocês têm eles em casa, eles assustam a gente, não assustam? Tragam essa realidade para as empresas de vocês. O Heráclito já falou de algumas dessas. Eu vou perguntar de uma maneira diferente aqui. Quem já teve um celular Nokia? Ah, vocês não têm mais, né? Por quê? Quem aqui já teve uma máquina da Kodak? Tem uma guardada? Quem aqui, e esse é para os mais velhos, ó, quem aqui já fez um curso de datilografia e sonhava com uma Olivetti? Por que tudo isso desapareceu, gente? Por que tudo isso desapareceu? Por que eu estou trazendo isso de novo para vocês? Simplesmente, por que a Nokia sumiu? A Nokia não entendeu o que era o negócio, o core business dela. O core business dela era telefonia? Não, né? Informação. Qual era o core business o negócio principal da Kodak? Máquina fotográfica? Filme? Imagem. Aonde eu quero imagem hoje? Eu quero imagem na minha mão, eu quero imagem dançando por todos os lugares. Se eu falar da Olivetti, pior ainda, né? O que eu queria com uma Olivetti escrever? Onde eu escrevo? Um teclado. Né? Você olhar para você mesmo e para a sua empresa e pensar que você tem o melhor modelo de negócio, que você entende o seu cliente de verdade, é muito bom. Mas você tem que fazer isso com parâmetros que vêm de fora, com o que o outro, o seu concorrente, está fazendo, com o que as tecnologias estão mostrando o tempo todo. Marketing, o Peter Drucker, Heráclito já citou ele também, um grande pensador de marketing, ele dizia, é conhecer o seu cliente tão bem que produto ou serviço que você faça seja adequado e se venda sozinho. Isso é uma verdade, não é? Talvez. A gente quer produto ou a gente quer serviço? A gente não tem uma margem muito tênue mudando entre essas coisas? Eu compro um carro ou eu quero simplesmente ser transportado? Eu quero um hotel ou eu quero simplesmente um lugar melhor para ficar? A gente quer é benefício, o que a gente quer é conveniência. Não importa de onde ela vem. Isso é que dita as escolhas que a gente tem hoje. Se eu conseguir pensar que a minha empresa vai oferecer benefício e ser conveniente para o meu cliente final, eu vou estar acertando. Mesmo que eu tenha que mudar, paradoxalmente, diametralmente, o meu negócio e aquilo que eu faço. Só para parar para pensar, quem vai vencer hoje? Você acha que quem está parado vai vencer? Eu te mostrei 3 exemplos. Cada um de vocês deve ter mais 33 aí para me mostrar. E se a gente pensar em quem está vencendo, já foi citado isso também, não tem a ver com idade, não tem a ver só com experiência, tem a ver com pensar de uma outra maneira. Só para a gente olhar, isso é uma cena tão comum em São Paulo, vocês podem procurar a dedo, vocês não vão achar mais isso. O que aconteceu com isso? É uma indústria que tem quanto tempo? 200 anos. Como é que eu chamo um táxi hoje? Ah, mas é só Uber? Não, não é Uber. Todo o mercado teve que se adaptar ao novo modelo de negócio criado pelo Uber. Então, hoje é bem bacana, para quem anda de táxi aqui,
tem uma sugestão de um aplicativo novo que chama VA, com 2 As e H no final. Você compara preço de corrida entre Uber, 99 Taxi e Cabify. Opa! E, se eu pensar nisso aqui, o que vocês veem aqui? Por que aqui, ó. O que vocês pensam nisso aqui? Quem aqui está no hotel? Alguém aqui está hospedado em hotel? Você não poderia ter escolhido um lugar muito mais bacana para ficar, que você pode tocar um piano se você quiser, tocar um jazz, ficar debaixo de um bar? Isso é Airbnb, vocês já ouviram falar, né? Não tem um quarto, e é a maior operadora de hospedagem do mundo hoje. Se eu mudar para isso aqui, quem tem um controle remoto em casa? Todo mundo, né? Já superou o controle remoto, não é? Vocês assistem TV com controle remoto? Ou vocês preferem um modelo em que vocês levam o filme para onde você quiser? Dividem com 5 pessoas. Aliás, tem site que faz vaquinha para rachar custo de Netflix. Já sabiam disso? Verdade, os adolescentes usam bastante. Gente, são empresas com 10 anos, 8 anos, 6 anos, que estão derrubando empresas que têm 100, 200, 300, para não falar de outras que os outros professores, os outros profissionais aqui falaram. A indústria automobilística está vivendo uma polvorosa, porque ninguém mais quer carro, e eu, como a Marta, também não tenho mais carro, há 5 anos. É muito melhor você ficar no celular e alguém dirigir para você. É muito mais seguro, porque a gente sempre vai olhar no celular, não vai dirigindo? Pois é. O que a gente quer é solução de uma maneira geral. Eu não quero mais um produto ou um serviço, eu quero aquilo que satisfaça a necessidade que eu tenho no momento. E essas necessidades estão mudando. A gente precisa estar muito atento a isso. Eu preciso saber exatamente quem é o meu cliente. Eu preciso saber exatamente o que quer o meu cliente, porque, senão, eu posso ficar fora do jogo. E esse cara, vocês sabem todos, são todos empresários aqui, ele nunca opinou tanto, ele nunca escolheu tanto, ele nunca negociou tanto, ele nunca recomendou ou falou mal de você. Porque ele tem tudo na mão. Assim como vocês estão com os seus celulares, eles também estão. A gente muda o tempo todo, né? Uma hora a gente está fornecendo produto ou serviço e outra hora a gente está comprando. Estamos todos no mesmo barco. A gente se influencia mutuamente o tempo inteiro. Não podemos pensar que nós somos uma estrutura, uma empresa, um negócio que está à parte do mundo, ou que só tem relação com aquele mercado no que eu estou instalado. Esses 3 exemplos que eu mostrei para vocês, são de inovações disruptivas, que vieram de mercado, que vieram acabar com mercados estabelecidos e vieram de uma outra ponta. Quem imaginaria que você poderia romper a indústria do turismo em Nova York, por exemplo, com um aparelho de celular e aluguel de apartamentos ou vagas disponíveis? Esse jeito de pensar é um novo mindset, é isso que eu peço para vocês. Pensem diferente, mudem a forma de vocês comprarem de seus fornecedores. Pensem que vocês têm que mudar a estratégia para vender. Vocês não estão vendendo produto, vocês não estão vendendo um serviço. Aliás, vocês podem vender muito bem, que é uma grande tendência de mercado para a micro e pequena indústria, é vender uma coisa que chama servitização. Atrele um serviço ao produto que você vende. Você vendeu uma vez e você continua faturando mensalmente, quinzenalmente com ele. É uma maneira nova de você agregar valor àquilo que você está fazendo. E, para mim, a definição, né, tentando ser um pouco mais, não tão humilde, mas comparado com Peter Drucker, ele diz que a gente precisa ter um produto ou um serviço que se venda sozinho. Eu acho que só isso não basta hoje. Eu acho que a gente precisa, juntos, conhecer cliente, saber quem são os nossos parceiros e conhecermos a nós próprios, a si mesmos, porque só aí a gente vai construir uma solução mais adequada que sirva para você que está vendendo, para ele que está comprando e para todos os parceiros que se ocupam dessa cadeia produtiva da qual você faz parte. É diferente. A gente está trabalhando hoje de uma maneira que é personalizada. Eu tenho que ter relação direta com aqueles que eu estou falando. De novo, voltando ao celular. Quem aqui usa a rede social? Quem aqui usa WhatsApp? Pois é, assim, vocês têm na mão um instrumento gigantesco. O brasileiro passa em média de 5 a 6 horas com o celular na mão. Usem 1 hora disso, pelo menos, 1 hora, para se conectarem com outras empresas. Usem 1 hora disso para seguirem grandes pensadores, para seguirem pessoas do mercado. Todo dia tem novidade na internet. Todo dia você pode aprender um pouco mais. Eu sou exemplo
mais vivo que eu conheço disso. Eu mudei completamente a minha vida a partir do momento em que eu retomei a busca por informação. Até demais hoje, mas eu gosto. A gente é isso, a gente soma, a gente compartilha, a gente faz parte. Nós não somos separados. E se eu falar que a informação é o centro de tudo, isso todos vocês concordam, não é verdade? Como que eu vou trabalhar essa informação hoje? Como é que eu vou usar as mídias? Como é que eu vou usar o meu planejamento? Eu tenho que pensar individualmente. Não dá para pensar que eu tenho uma linha de produtos para aquele público, A a B, 23 a 24 anos. Não, não existe. Nesse público AB, 23, 24 anos, tem dezenas de grupos, de subgrupos diferentes. Você tem que falar com cada um deles. E se você for falar com seus fornecedores, é a mesma coisa. Cada um tem um talento. Cada um pode te oferecer uma possibilidade. A gente co-cria as coisas. É isso que a internet deixa, e é isso que o marketing de hoje tem que começar a pensar. Eu não sou sozinho no mundo. Não adianta você pensar, eu vou ter uma patente. Eu não sei se vocês sabem que no mundo da tecnologia é mais rápido você copiar do que você registrar patente. Então, as pessoas nem mais registram patente. Você tem que inovar o tempo todo. O Oceano Azul ele dura pouco, e você tem que procurá-lo de novo, e você tem que procurá-lo de novo. E onde ele está? Na palma da sua mão. Está nas parcerias que você faz. A gente precisa criar o que a gente chama de um ecossistema. Eu preciso ter pessoas do meu lado, dentro da organização, fora da organização, me comprando, pensando comigo, dividindo os meus problemas. Não somos sozinhos. Isso não existe. E eu proponho para vocês 3 coisas que eu acho fundamental para a gente seguir nessa jornada de transformar e de continuar vencendo. Eu preciso de 3 pilares somente, na minha opinião, para a gente criar uma empresa que seja uma organização do futuro. Primeiro, um propósito. Você realmente tem um? A gente tem obrigações, pagar a conta, a gente tem necessidades, eu tenho que fazer o faturamento fechar, eu tenho que bater a meta, mas propósito você tem de verdade? Parceria você criou de verdade? E mais do que tudo, você sabe usar o seu tempo? Se você souber usar esses 3 pilares, vai ficar mais fácil, não menos desafiador, mas mais fácil seguir adiante. Propósito, procure quem tem objetivo em comum com você. Clientes que pensem como você, parceiros de negócio, fornecedores que estejam na mesma vibe, como diz a moçada, que você. Que tenha a mesma intenção de conquistar, de mudar ou de se manter no mercado. Tenha paixão por desafios. Tem uma regra que mudou completamente no mundo. Antigamente, a gente achava que errar era feio. Hoje em dia, se você falar com qualquer empresário novo, com qualquer startup, o erro é essencial. Sem ele, você não aprende. Admita que você pode errar. Quando você admite que você pode errar, você passa a tentar. Você sai da inércia e você sai da paralisia de eu não vou mudar nada porque pode errar. Se você errou, rapidamente você pode consertar esse erro. Você vai ter aprendido alguma coisa dele e segue em frente. O que não adianta é ficar parado. E você tem que olhar com perspectiva. Não dá para a gente olhar só o que está acontecendo agora. Se formos fazer isso no país, atualmente, os desafios são gigantes. Mas nós vamos passar por eles, é claro, a gente vai sair muito mais forte deles. O segundo pilar são as parcerias, como eu disse. Procure gente que tem estratégias complementares à sua. Se você faz pão, procure quem produz uma geleia maravilhosa, venda os 2 juntos. Se você vai atrás de que tem os mesmos valores que você, não fica muito mais fácil? A similaridade de pensamento é muito interessante. A gente precisa ter ideias divergentes, mas a similaridade de pensamento tem que ser igual. E eu tenho que ter fidelidade. A gente tem 2 tipos de venda, que é a venda transacional e uma venda temporal. Claramente, uma venda que ela seja temporal, ela é muito melhor, porque você constrói uma relação. Busque isso com os seus clientes. Busque essa mesma relação com os seus fornecedores. Crie parcerias que sejam duráveis e, mais do que tudo, vantajosas para todo mundo. E, por último, e não menos importante, trabalhem direito com o tempo. O tempo é muito precioso, é um dos ativos mais preciosos que a gente tem. E, nesse caso, nós que somos pequenos e médios, temos uma vantagem imensa, gigantesca sobre os grandes. Nós somos muito mais ágeis, nós somos muito mais atentos
atentos, nós conseguimos dar passos sem passar por grandes departamentos, sem passar por grandes reuniões, sem passar por grandes comitês. Nesse sentido, a gente pode se adaptar muito mais. Nesse sentido, a gente pode encontrar oportunidades onde grandes organizações ainda nem pensaram que existe. Tá aí os 3 exemplos que eu mostrei para vocês. Essa é a minha maneira de ver o mundo, essa é a minha maneira de ver marketing. Não uma fórmula. É claro que a gente tem técnicas, é claro que a gente tem ferramentas, mas a gente tem que ter um mindset de marketing. Marketing é transformação. Marketing muda a partir do momento que o mundo muda. E a gente está mudando o tempo todo. Mas, sem mudança, a gente não tem futuro. E uma coisa que eu tenho certeza é que, se a gente agir juntos, a gente vai ser muito mais do que no meu segundo slide. Desejo sorte e sucesso para todos vocês. Um abraço. Muito bom, obrigada, professor Luciano. Gente, uma relação que a gente pode fazer com isso, a gente começa a perceber que, na indústria, a área que é mais afetada pela internet das coisas é justamente a indústria, porque ela produz produtos físicos e o futuro é do serviço. E como é que a gente consegue equacionar essas duas coisas? Colocar serviço nos produtos tangíveis, por meio de internet das coisas. Tem um estudo que fala que a área que vai ser mais impactada pela internet das coisas nos próximos anos é justamente a indústria, porque a gente não vai mais querer comprar um pãozinho se não vem com o serviço de saber o que eu posso colocar junto com ele, qual é o melhor horário de comer para que ele esteja super fresquinho. Ou um sapato que diga quanto que você andou, o que você pode fazer para melhorar a sua trajetória. Uma escova de cabelo que me diz como escovar o meu cabelo, o meu tipo de cabelo, quanto tempo que eu fiquei escovando o dente em cada lugar. Então, a indústria, o foco, especialmente na inovação, focando, né, na parte de serviço, é importantíssimo, e a tecnologia ajuda a fazer essa diferenciação. Uma outra colocação bastante interessante da palestra do professor Luciano é que a cópia ela é uma maneira muito desvalorizada de inovação. Quando a gente copia, na realidade, a gente copia, mas a gente nunca consegue fazer igual, né? Copiando o que eu estou dizendo, se inspirando no outro, não é roubando nada que o outro tem, ok? Mas se você tentar colocar o lenço no pescoço exatamente igual à sua colega, não só você não vai conseguir, como, se você conseguir, você vai querer mudar para se adequar ao seu produto, ao seu formato. Então, olhar, se inspirar nos outros e olhar quem está fazendo aquilo, na velocidade que a gente está, é uma das maneiras bastante bacanas também de a gente inovar, olhando, tentando, né, ser tão rápido quanto eles. Então, muito obrigada pelos insights. E agora eu chamo para fazer a apresentação o Adriano Nasser, do Google, para nos inspirar um pouquinho mais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriano Nasser. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu falo com um grupo tão seleto de empresários e empreendedores. Obrigado, ao Fiesp, pelo convite. Fica um desafio bem difícil aqui para mim, conquistar a atenção de vocês, depois do professor Ismael, depois do professor Luciano. Vou fazer o meu melhor, e o objetivo aqui é realmente dar transparência e conversar sobre que ferramentas estão disponíveis, como é que a gente está se posicionando frente a essa mudança de comportamento, essa mudança na jornada de compra do consumidor, bem dita pelos professores aqui. Tá? De início, então, eu queria deixar um vídeo com vocês. Vamos ver se ele entra. Queremos que você saiba que a gente está aqui por você. Na verdade, estamos aqui por todos nós. Estamos nas ruas, No caminho da sua casa, bem perto de você. somos a Lavanderia Gaivota. Conceição Discos e Comes. Angaro 93. Somos mais de 10 milhões de empresas. Movimentamos grande parte da economia. Geramos milhares de empregos. Somos guerreiras. Somos guerreiros. A gente acredita no sucesso dos nossos negócios. Pensamos grande. Mas damos um passo de cada vez. A gente deixa para trás tudo que não funciona. Procuramos novas maneiras de fazer acontecer. E com um pouco de ajuda, a gente pode chegar mais longe. Juntos, dá para fazer mais. Juntos, Dá para fazer mais. Juntos, Dá pra gente fazer muito mais.
isso aí. Juntos dá para fazer muito mais, né? Foi coincidência aqui, minha do professor Luciano, ele também acabou com essa menção de juntos podemos fazer mais. E essa é a ideia, né? O Google está disponível não só para os grandes anunciantes, não só para as grandes empresas, não só para as grandes redes de conteúdo ou de vídeo como o YouTube. O Google, sim, está presente na vida de todo pequeno e médio empresário do Brasil e do mundo, mais como uma ferramenta do que como qualquer outra coisa que a gente queira chamar. O Google não produz conteúdo, o conteúdo é produzido por nós, né? O Google não vende conteúdo, o conteúdo é disponibilizado através das buscas. E, então, como não estar presente numa ferramenta como essa? Não é verdade? Vamos lá. Por onde começar, Adriano? Legal. Quando você fala Google, já entendi. Todo mundo aqui, em alguma maneira, de alguma forma, já passou pelos domínios do Google, seja essa página de busca, seja as plataformas de vídeo, YouTube, seja pela nossa rede de pesquisas, seja utilizando o Waze no carro, no dia a dia. Não é? Mas por onde eu começo? Então, começa pelo começo. Quem aqui não está online? Quem aqui não tem acesso à internet no dia a dia? Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Você está online. Isso é a primeira argumentação forte. A segunda argumentação forte, o seu cliente está online, como você, né? Terceira argumentação forte, seu potencial cliente também está online. Aquele que você quer vender e você não acha como. E assim por diante. Ou seja, o cliente do seu cliente também está online, né? E o potencial cliente do seu cliente também está online. Então, toda a cadeia de valor está online. É por isso que eu afirmo, nós não entramos mais na internet, né? Nós vivemos conectados, nós vivemos online. Eu me arrisco a dizer que a maioria dessa sala aqui não nasceu na geração da internet, né? Como eu, não nasci. Quando eu me conectei pela primeira vez, era uma linha telefônica, me conectava depois da meia-noite para gastar um pulso. Não existe mais isso. Eu decorei os barulhinhos do modem, de tanto que eu me conectava. Muito legal. Hoje em dia acabou. Hoje em dia estamos conectados 24 horas por dia, né? O acesso através de mobile, do celular, ele já é maior que acesso à grande tela, que é o PC, o laptop, tablet e assim por diante, né? Todos aqui têm sites? Os sites de vocês funcionam nesse ambiente mobile? Ele carrega na telinha pequena ou ele demora 20 segundos para carregar e o usuário desiste, né? Então, vai a primeira cutucada. Bom, os consumidores buscam as informações relevantes quando eles precisam. Essa é a grande diferença da mídia digital e das mídias tradicionais. As mídias tradicionais, elas funcionam como uma forma, não no momento certo. Você está assistindo uma televisão e você é impactado por um anúncio. Você está lendo uma notícia no jornal e você é impactado por um anúncio. Ou você busca, através do jornal, um caderno de automóveis, por exemplo. Não é? Mas isso não é verdade para a internet. A internet tem uma capacidade muito grande que é disponibilizar a informação na hora que o seu consumidor busca. Se você estiver buscando comprar um produto específico, como um sapato masculino, marrom, tamanho 43, você pode passar o dia inteiro assistindo televisão ou folheando revistas e você não vai achar nenhum anúncio do sapato marrom, tamanho 43. Mas se você buscar na internet, eu aposto que se você digitar rápido, em 5 segundos, esse resultado aparece, né? É que quem fez a datilografia digita mais rápido, né? O teclado continua o mesmo, ASDFG, eu fiz, Olivetti. Legal, né? Quem digita rápido consegue. Legal. Todos os dias os consumidores fazem atividades online. E eles buscam no Google a sua central para comprar, para aprender, para descobrir e para encontrar. Não é? Então, aquela pessoa que ela está buscando um sofá preto, a primeira coisa que ela faz, vai lá, procura sofá preto. E ela acha vários sites. Alguns bem toscos, feios, que não abrem direito, outros mais moderninhos e bonitinhos, outros que respondem no celular, porque os que respondem ela não encontrou. Não é? Alguém se coloca aí na posição de não encontrado, porque isso é uma verdade que acontece com mais de 80% das empresas, principalmente das indústrias. Não é? E isso mudou como o nosso consumidor compra. Se antes ele era impactado por um anúncio, ele tinha um desejo, uma necessidade, ele ia direto numa loja comprar, hoje ele faz uma busca,
ele entende quem são os concorrentes, ele lê todos os reviews e comentários sobre aquela marca, sobre aquela empresa, sobre aquele serviço, né? Ele entra na comunidade da qual ele faz parte, seja através do WhatsApp ou de outras redes sociais, e ele pergunta: alguém já usou? Funciona? É bom? O cara é legal que vende? Né? Então, você começa a construir o seu posicionamento, como bem disse o professor Ismael, você começa a construir a sua marca muito antes desse consumidor entrar em contato com você. Né? Todo mundo aqui cuida da sua empresa, não é verdade? Cuida da fachada da sua empresa, cuida do chão de fábrica, limpa suas máquinas. Quando recebe um cliente, ou um consumidor, ou um parceiro, recebe da maneira mais bem educada possível. E é essa mesma postura que todos nós temos que ter quando estamos online. Né? Por que você investe um budget considerável na sua empresa, na sua fábrica, na sua loja, e você tem um site tosco? Você tem um site que não representa a sua marca, a sua empresa. Por que você tem um site que não funciona para tablet e celular? Se você gastar tanto dinheiro construindo um logo ou deixando a sua máquina brilhante como nunca. Né? Então, a forma de comprar mudou. E quem me fala: mas, Adriano, você está falando com uma audiência aqui B2B. Eu vou falar: eu sei. Só que somos uma pessoa só. Se todos vocês aqui se declararam que estão online e fazem buscas, esse é o comportamento de vocês quando vocês compram insumos, quando vocês estão comprando, quando vocês estão no papel de comprador. Não importa assim, em que papel você está, de vendedor, de comprador ou de usuário, o seu comportamento é o mesmo. Eu tenho uma história pessoal. Eu não tenho mais essa empresa, mas eu tive uma empresa de transformação de embalagem e manuseio promocional. Nessa época, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava no mercado financeiro, oficialmente, e oficialmente tinha minha empresa, porque meu chefe sabia, eu comentei com ele, pedi autorização. Minha empresa tinha um vendedor, eu. Só que das 8 da manhã às 7 da noite eu estava ocupado no meu trabalho diurno. E essa minha empresa, depois eu vendi ela por alguns milhões, com clientes enormes, como Coca-Cola, Ambev, Hipermarcas, Bung e assim por diante, para citar algumas. E eu comecei com clientes bem pequenininhos, 100% online. Então, eu tenho orgulho de dizer isso, que eu consegui dedicar parte do meu tempo para criar uma estrutura online, uma presença digital que garantiu o sucesso da minha empresa. E vocês todos podem fazer isso. Eu não tenho dúvidas disso. Bom, dentro desse cenário, a jornada do consumidor é diferente. Né? Quando você abre agora um celular, diferente de quando você abria uma Páginas Amarelas, que não existe mais, né? Eu acho que não tem mais ninguém emitindo Páginas Amarelas no Brasil, se não me falha a memória. No celular, você encontra muito mais recursos do que naquela coisa enorme, parques industriais enormes, e que já não existe mais. Está ao lado de Kodak, Nokia e tantas outras que vocês mencionaram, né? As Páginas Amarelas. Através hoje do celular, através de um posicionamento bem feito, o seu cliente ele pode ligar para você, ele pode comprar diretamente, ele pode ir até você, ele pode saber mais do seu produto, né? E ele pode continuar conhecendo o seu produto através de vídeos, através de como fazer, quem já usou esse produto. É o famoso unbox. Né? Estou abrindo um produto novo, eu vou filmar e vou distribuir aqui na minha rede do YouTube, e todo mundo vai saber como é que é esse produto. Para vocês terem uma ideia, e isso é uma pesquisa que o Google faz, alguém aqui a gente falou um pouquinho de mercado automotivo. Né? Em 2013, todos os compradores de carros novos, em 2013, visitaram uma concessionária, visitaram 4 concessionárias antes da compra. Em 2015, esse número caiu para 3 visitas. Em 2016, 2 visitas. O fluxo de pessoas dentro de uma concessionária caiu pela metade. Até 2014, a gente tinha uma venda de automóveis superaquecidas, etc. E tal. Então, eu falei: a crise? Eu falei: não. É que o consumidor declaradamente passa 70% do tempo dele online pesquisando os automóveis. Ele muda de marca 2 vezes durante esse processo. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que aqueles distribuidores, aquelas concessionárias que não têm uma boa presença online, que não têm o seu estoque, que não têm uma associação com a marca, venderão mais ou menos? Em média, uma concessionária que tem uma boa presença online gera 25% a mais de negócios. Isso é um volume realmente grande.
Né? Quem aqui não gostaria de ter 25% a mais de negócio? Acha pouco. Só para eu parar de falar. Posso parar também. Legal. E, com isso, é uma grande oportunidade para todos os tipos de empresa. Você pode vender do produto mais técnico ao produto mais commodity e tem uma oportunidade para você. Muito simples. Mesmo em um ano de crise como 2016, o volume de buscas cresceu em quase todos os segmentos, com alguns destaques para os esportes, televisores, automóveis, eletrodomésticos. Cresceram as buscas, cresceram a quantidade de transações feitas pela internet. E aí, quando eu falo transações feitas pela internet, não é só e-commerce, não. É o cara que entrou no teu site, conheceu tua loja, preencheu o formulário e você entrou em contato com ele. Ou ele te ligou. Tá? Que como é que eu posso dizer assim? É a maior forma de venda online. Ela não é o e-commerce puro. Né? Como é que você vai vender um produto técnico B2B e-commerce? Muitas vezes tem negociação envolvida, muitas vezes tem prazo, tem adaptação para a linha de produção. Né? Mas se você não tiver online, se a sua empresa não tiver essa presença, o comprador não te acha. Seu potencial cliente não te acha. Tá certo? 1/3 de todas as buscas são por produtos e serviços locais. As pessoas estão cada vez querendo encurtar mais ou diminuir mais os gastos com logística, seja me deslocando de automóvel, de caminhão, de trem ou de avião. Então, se posicione. Tenha a sua empresa numa delimitação geográfica. O Google te permite isso, por exemplo. Opa, vamos voltar aqui. 69% das pessoas pesquisam no trânsito. Olha que mudança incrível. Mesmo contra a lei, as pessoas falam, eu pesquiso. Tá? As pessoas pesquisam na fila para pagar o produto que elas estão comprando. E acreditem, 10% muda de ideia e troca de produto. Incrível, né? Se você não tem um site, você não está lá. E aí você fala, tá bom, André, não entendi. Eu quero ter uma presença marcante, eu quero fazer um marketing digital bem feito. Como eu faço? Eu não tenho a fórmula mágica. Eu vejo milhares e milhares de empresas se dando bem no Google, outras se dando mal, mas o que eu posso garantir é, se você não tem clientes, a chance de você quebrar é grande. Né? E se o seu cliente ele está online, se ele navega no Google, porque você não tem uma boa presença lá. Então, a primeira das 4 grandes mensagens que eu queria deixar para vocês é, tenham um bom website, tenham uma boa presença digital. Uma boa presença digital não é você ter um e-mail marketing ou WhatsApp. Uma boa presença digital é você ter um site que funcione na tela grande de um PC, de um laptop, que funcione bem na tela pequena do seu smartphone. Um bom site é aquele que o seu consumidor não precisa dar 200 cliques para ele achar o seu produto, ou a informação que ele busca, ou o serviço, o que quer que você esteja negociando e vendendo. Um bom site é aquele transparente, fácil de usar, que carrega rápido, que funciona em todos os aparelhos. É a loja de vocês 24 horas por dia aberta. Em algum momento você abre meia loja? Ou você abre só um pedaço da sua fábrica? Possivelmente não. Então, por que você tem só um pedaço do seu site? Por que você não tem um site bom de uma vez, que funcione, ao invés de ficar com soluções capengas? Gente, não custa caro. As plataformas, o professor Heráclito já disse, as plataformas estão cada vez mais baratas. Usem. Eu já recebi uma plaquinha de fim, isso é sacanagem, não deu os 15 minutos, hein? Não, brincadeira, pessoal. Vamos lá. Então, assim, para finalizar, né, dos 4 pilares, 3 grandes pensamentos. Capture as intenções. O seu consumidor está online. A gente viu lá aumento de busca em vários segmentos, esportivo, automotivo, autopeças, comércio em geral. Ele está online. Capture isso. Capture as intenções. Saiba como e aonde o seu cliente está. Anunciar no Google pode ser a coisa que o investimento que mais você consiga mensurar do início ao fim. Então, captura essa intenção do seu consumidor. Construa uma experiência com ele. Ele pode entrar no seu site hoje. Ninguém vai ir espontaneamente digitar o nome da sua empresa no Google e te achar, a menos que ele te conheça. Seus novos clientes possivelmente não te conhecem ainda. Então, não adianta você achar que, olha, eu tenho o nome da minha empresa aqui. Não, fala que produto e serviço você vende. Vá para o mercado, esteja pronto. Execute essa estratégia de posicionamento e de mudança. Né? E, por fim, meça. Diferente de qualquer outro canal de mídia, os canais digitais permitem a mensuração de A a Z
Do momento que você coloca 1 centavo na sua campanha para adquirir novos clientes, até quanto de retorno esse cliente te trouxe. É 100% mensurável. Até se ele te compra por telefone ou se ele visita a sua indústria. Porque é possível saber em que passo ele foi na internet, quando ele te ligou, e depois você recebe ele de braços abertos, né? Afinal, é um potencial comprador. E aí, para não perder a oportunidade de mencionar Peter Drucker, em tempos de turbulência, o maior perigo é agir com a lógica do passado. Se no passado você tinha sua caderneta de clientes, se no passado você trabalhava em uma área específica ou com uma aplicação para o seu produto que é só aquela, hoje você pode expandir, mas mude a sua forma de pensar e execute um planejamento correto. Caso contrário, você não terá sucesso nesse mercado. E, por fim, eu queria pedir para os meus amigos da mesa de som dar um clique, mais um vídeo com vocês. E esse é um case verídico. E eu tenho mais de 100 cases sem ouvir como esse. o som do mar, sem ouvir música, sem ouvir a voz das pessoas. Meu nome é Andrea, eu sou fonoaudióloga, e eu percebia que muitas pessoas ficavam anos sem ouvir por conta dos preços dos aparelhos auditivos. Foi aí que eu e meu marido montamos a Direito de Ouvir aqui em Franca. Nós vimos a oportunidade de abrir um negócio e ajudar as pessoas. Começamos em 2007, no fundo da nossa casa, anunciando pela internet. E hoje nós temos mais de 130 pontos de atendimento em todo o Brasil. Eu vejo 2 razões para esse nosso crescimento. Uma é essa nossa filosofia de querer ajudar as pessoas. A outra é usar o AdWords para poder alcançar essas pessoas. A maioria das pessoas chegam até nós depois de ter nos encontrado na busca do Google. Eu não estava ouvindo direito, conversavam comigo e tudo que eu quero pesquisar, eu entro no Google. Achei a propaganda do Direito de Ouvir, marquei a consulta, tudo. Aí já fui pro médico, já fiz uma avaliação e constou que eu tinha que usar um aparelho. Para mim foi muito bom e hoje eu não fico sem ele. É realmente muito emocionante quando uma pessoa volta a ouvir. É maravilhoso. E dinheiro nunca deveria ser impedimento para isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Gente, alguns insights da palestra do Adriano também. A jornada do consumidor mudou para tudo, né? Tanto que a gente fala que a melhor maneira de encontrar o nosso consumidor é ser encontrado por ele. E isso vale para qualquer tipo de cliente que a gente tenha, B2B, B2C, esse é o caminho, né? Outra coisa que a gente pode pensar é que, cada vez mais, está difícil de se diferenciar da concorrência. E essa cadeia que a gente tem do consumidor, essa jornada do consumidor, vale para todas as áreas. Na área de turismo, para vocês terem ideia, o lugar mais visitado do mundo é o Google. Okay? Então, a gente começa, todo mundo passa primeiro por lá, para depois ir para os outros lugares. Então, significa que se a gente não tiver presença digital, fica cada vez mais difícil. Uma outra coisa também interessante falar, que em qualquer plataforma a gente tem a mídia orgânica. No caso do Google é a busca orgânica, no caso das outras plataformas de mídias sociais são as propagações orgânicas. E orgânica está cada vez menos fácil de você conseguir, está cada vez mais difícil, né? Então, uma das maneiras é usar o melhor possível para entender a mídia orgânica, para colocar o dinheiro depois naquilo que já funciona, a mídia orgânica testando a mídia paga. Na sequência, a gente vai ter agora os coordenadores da Fiesp, da MPI, fazendo as perguntas, eu vou apresentar, mas vocês vão escrevendo as dúvidas de vocês e passando para a gente, que a hora que eles terminarem as perguntas, a gente abre para as perguntas das pessoas também, ok? Então, eu queria convidar primeiro o Bittencourt para fazer a pergunta para o Ismael, professor Ismael, da SPM. Tá legal. Eu anotei aqui um monte, deixa eu ver se me localizo aqui. Professor Ismael, o senhor falou de uma maneira muito clara que devemos fazer a diferença fazendo diferente, né? Eu tenho observado, falando de indústria, né, especialmente da pequena indústria, né, muita pequena indústria hoje tem dado muita atenção a processos que levam a séria preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade. Como comunicar ao consumidor iniciativas sustentáveis relevantes
utilizando, por exemplo, o marketing digital? Eu aprendi outro dia que quando a gente diz assim, boa pergunta, é quando a gente sabe responder, né? Quando a gente não sabe responder, a gente não diz boa pergunta. Então eu vou dizer assim, interessante a sua pergunta. É muito importante que hoje as empresas estejam alinhadas com as demandas que o nosso ecossistema, né, demanda, né, exige, busca, nos reforça essa preocupação ambiental cada dia mais. Eu faço parte de um grupo de líderes ambientais que foram treinados pelo Al Gore. Eu tive essa oportunidade, faço parte desse grupo, somos 200 no mundo todo, onde a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, nessa direção. E a pergunta que você faz de como as empresas podem usar o marketing digital para mostrar essa sua preocupação, para mim é contando, dizendo, mostrando. Cada vez mais eu estou preocupado com a forma que a gente decodifica as nossas informações. 30 segundos para contar, eu gosto de contar sempre as histórias da minha família. Minha mãe ficou viúva aos 80 anos e ela tinha um Fusca. E, ao ficar viúva aos 80 anos, eu e minha irmã ficamos preocupadíssimos a que ela trocasse o carro, que ela trocasse, que ela realmente deixasse de ter aquele Fusca, que era muito velho, mas, quando meu pai estava vivo, ficava fácil para ela ir para cá, ir para lá, e, se tivesse algum problema, ela ligaria, meu pai iria socorrê-la. Ela mora no interior. Quando meu pai morre, nós falamos, mãe, você precisa trocar o carro, você precisa trocar o Fusca, você precisa trocar o Fusca, precisa trocar. E ela resistia até que ela resolveu ir, aí eu vou contar a história e o milagre. Ok? O santo e o milagre. Ela foi numa concessionária Honda, porque eu tenho carro Honda, e aí ela disse, olha, eu vou ter um carro Honda, então ela foi na concessionária Honda da cidade e chegou para o vendedor, e o vendedor ela contou para o vendedor a história triste dela, e o vendedor mostrou para ela uma CR-V linda. E disse para minha mãe, minha senhora, tem duplo airbag, tem ignição eletrônica, é 4.0, tem freio ABS. E ela diz, aonde eu penduro a minha bolsa? Porque no Fusca eu penduro no afogador, assim, a bolsa que eu uso. Interessava para minha mãe absolutamente nada daquilo. Interessava para ela saber se andava, se levava e trazia, se era fácil, se era tranquilo, onde é que ela pendurava a bolsa dela. Nós temos que nos preocupar em comentar e contar as coisas que as pessoas entendam. Então, como é que a gente usa, o marketing digital, a área digital, para poder fazer as nossas declarações, contando, mas contando dentro de um universo que o nosso consumidor consiga decodificar, entender, traduzir. De novo, posicionamento é aquilo que eu quero que ele perceba de mim. Não é aquilo que a minha mulher fala para mim todas as noites, como você é lindo, como você é bacana. Não é isso. É o que o meu consumidor vai olhar e me entender. Tenho que fazer isso numa linguagem que realmente o meu consumidor consiga decodificar, consiga traduzir. Senão vai ser a história do vendedor da Honda que quis vender uma CR-V linda para minha mãe. Mas, coitada, ela continuou com o Fusca durante mais tempo. Obrigada. Franchini, você faz a pergunta agora, professor Luciano. Professor Luciano, mackenzista também, com muito prazer vê-los aqui, viu? Falar sobre mackenzista com mackenzista aqui é uma alegria, viu? Eu acho que um dos desafios aí, dentro dessa história, é a empresa encontrar o seu lugar. Eu queria que você falasse também, já passou por aqui, mas reforçar um pouquinho esse desafio da empresa encontrar o seu posicionamento, aonde ela se localiza. Será que a empresa tem que ter um pouco de sinergia empresarial, empatia empresarial?
Eu estou falando coisas que são muito do comportamento humano, mas será que a gente não consegue transferir isso para o ambiente da pequena empresa e, com isso, ajudá-la a encontrar o seu posicionamento? Eu queria que você divagasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bem oportuno. Eu faço parte do Mackenzie, mas eu também, com muito orgulho, faço parte do corpo letivo e de uma faculdade muito pequena. Nós somos um Davizinho aqui no Brasil, chamada FAPES. E eu cito esse exemplo porque eu acho ele muito pertinente com relação à sua pergunta, professor. É muito difícil você competir sendo pequeno, todos nós, todos vocês sabem isso, competir com os grandes. A gente precisa encontrar um diferencial. E não é fácil, nem um pouco, dá medo, muito. Dá para não fazer? Sinto muito, não dá. Se você não encontrar um jeito novo de chegar no seu consumidor, você está fora do mercado, você é engolido pelos grandes, ou você vai perder numa competição de preço, como foi citado aqui no caso do sushi, acontece o tempo todo na Pamplona, na rua Pamplona, perto de onde eu moro. Abre e fecha a loja o tempo inteiro. Na FAPES a gente pensou de uma maneira diferente. O case é bacana porque a gente tinha dois caminhos, ou continuar dando murro em ponta de faca, ou se reinventar. E a gente monta, em um ano, uma faculdade que é pensada para o século XXI. É assim que a gente pensa a faculdade. Imagina um lugar onde o aluno escolhe a matéria, onde tem matérias que se chamam marcas apaixonantes, vendas empolgantes. Os consumidores são de Marte, os fabricantes são de Vênus. Papo com Platão. Eu consigo fazer o aluno escolher a matéria, é ele que escolhe. Então, assim, para ter uma ligação com a palestra que eu fiz daqueles 3 pilares, eu acho que é bem isso, a gente pensou em parcerias. Quem é o nosso primeiro parceiro? É o aluno. Depois a gente trouxe todos os professores para compor junto, fazer ementa, fazer matérias, fazer disciplinas que sejam ligadas a essas pessoas de hoje, a esses jovens de hoje, e fazer um curso de 6 meses, um semestre ser reduzido para 2 meses. É o tempo que eu falei. A gente trabalha com tempo, a gente trabalha com parceria e a gente trabalha com propósito. Eu acho que é dessa maneira que todos nós, que somos pequenos e médios, temos que pensar. É o único jeito da gente sobreviver. Quem é grande, grita. Nós não conseguimos gritar. Nós podemos falar baixinho. A gente pode chavecar, como dizem os meus filhos, meus sobrinhos. É chavecando o consumidor, é chavecando o fornecedor, que você cria parcerias, que você mostra que você é diferente. E não é à noite, na hora que a esposa fala para a gente, boa noite, você é lindo. É de dia. É assim que a gente é escolhido. Criando diferenciais. Quais são os diferenciais que eu deixaria de recomendação para vocês? Não imagino. A gente tem que se olhar no espelho e perguntar o que eu faço de diferente. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo faz uma coisa diferente. E apostar nisso. E se informar, e se informar, e se informar, e se informar. O mundo é dos informados. Não tem outro jeito. E se informar é muito legal, a gente sempre descobre uma coisa nova, não é? Obrigada. Bittencourt, você faz a pergunta para o Google, para o Adriano? Vou fazer uma pergunta para o Google. Espera aí que ele vai te responder. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Já estou aqui com o Google aberto. 2 perguntas, porque essa visão do Google, para mim, é interessante. Na sua visão, você trabalhando no Google, e-mail marketing ainda funciona? E outra pergunta, que você pode emendar, porque essa é uma resposta rápida. Eu, necessariamente, para eu usar as ferramentas, realizar os anúncios no Google, eu preciso contratar um agente digital? De fato, preciso contratar? Eu não preciso? Isso custa caro? Então, são 2 perguntas. Né? Tá bom. Tá funcionando? Vocês me ouvem? Sim. E-mail marketing funciona? Sim, funciona. Sem dúvida nenhuma. Funciona. Dependendo da base que você tiver, você consegue um alcance muito bom dentro do seu universo de potenciais clientes ou prospects. A tendência é que, quanto mais você vá usando essa base com e-mail marketing, é que as taxas vão caindo ao longo do tempo, porque a base vai ficando utilizada. É uma mídia super barata, mas não necessariamente você alcança o cliente no momento certo. Essa é a minha única consideração. Funciona sim, é ótimo utilizar, principalmente se você tem uma base boa de clientes, mas não necessariamente a sua abordagem vai ser no momento certo. Segunda pergunta é sobre agência digital e os custos. A plataforma do Google de anúncios na busca chama AdWords.
mais conhecido aqui em português como links patrocinados. Ela foi desenhada para ser uma plataforma self-service, ou seja, para todo mundo poder operar com as próprias mãos. E isso é fato. Nossos engenheiros trabalham arduamente para que essa plataforma fique cada vez mais fácil e mais intuitiva. Mas isso nem sempre é uma verdade, principalmente em países como o Brasil, onde o empreendedor ele cuida de 1.227 atividades. Mas ele deveria cuidar do online como uma das prioridades, porque é o negócio dele que está lá, né? Então, eu escuto de um empreendedor falando assim, Adriano, mas eu não tenho tempo. Ou eu toco o meu negócio, ou eu cuido do online. Eu falo, mas espera aí, cara, esse negócio do online, ele é o seu negócio. Tem que ser o seu negócio. Você tem que arrumar tempo para isso. Mas, por outro lado, a gente sabe que o custo do Brasil é forte, os custos de mão de obra, de impostos, etc. e tal. Então, o empreendedor, o dono, ele realmente tem uma carga de atividades muito alta no Brasil e ele acaba contratando empresas para fazer essa gestão por ele, né? O Google entendeu isso e entendeu que o empreendedor brasileiro necessita desse suporte. Então, o que a gente fez no mercado, o que a gente faz no mercado é desenvolver empresas que a gente consiga transferir o nosso conhecimento do Google para essas empresas. E assim a gente criou uma certificação no mercado. Então, se vocês optarem por contratar alguém, exijam que essa empresa tenha a certificação, o selo de Google Partner. Melhor ainda se ele tiver o selo de Google Partner Premier. É a garantia que vocês têm de que as pessoas que trabalham lá dentro fizeram uma prova de certificação extensa, e que elas têm pleno conhecimento de usar o produto. Não é caro. O investimento em marketing digital ele é 100% flexível. Você pode começar com um investimento pequeno, de R$100, até investimentos altíssimos de acordo com a sua venda. Tudo vai depender do que você precisa, né? Mas ele não é caro. O investimento no Google ele pode começar por R$1, que eu acho que é a menor unidade permitida, né, de investimento total, e ele é 100% flexível. Você pausa a hora que você quer, você investe mais a hora que você quiser. Se você não quiser anunciar às segundas-feiras, você não anuncia. Se você quiser anunciar só no estado de São Paulo, você consegue fazer. Essa é a beleza do marketing digital, dele ser 100% flexível às condições de cada um dos empresários. Adriano, vou aproveitar que tem uma pergunta Pois do não. Luiz Carlos, do Valor Digital, que é para você. Então, como está direcionado para você, a gente já Tá emenda, né? Como posso vender ou coparticipar de um projeto idealizado por mim, porém não possuo recursos para executá-lo sozinho? Direcionado para você. Tudo bem. Luiz Carlos. Cadê o Luiz Carlos? Pra... Luiz Carlos, fala mais para eu entender essa pergunta, por favor. Aham. Oi, um pouco de vergonha, pessoal. Desculpa se eu gaguejar, tá? Não tem problema, eu já fiz isso. Nos Estados Unidos, o Snoop Dogg participou do Snoopavision, né, que é o 360 no YouTube. É uma ideia que ele levou para dentro do Google. Como aqui no Brasil a gente consegue essa porta para levar algumas ideias de melhoria em produtos Google por usabilidade ou até conhecimento de mercado, já que a nossa empresa, a Valor Digital, desenvolve produtos digitais, a gente encontrou esse buraco no mercado, essa necessidade, e a gente conseguiu, de forma lógica, né, desenvolver o desenho dessa solução. Como eu consigo levar até o Google isso? Bom, vamos lá. Todo produto do Google tem um link que está escrito assim, feedback. Todo produto. Se é de algum produto... E por que eu estou falando de todo produto? Existe o Google Pesquisa, google.com.br, onde você vai lá e pesquisa. Tem o Google Maps, a gente tem o Gmail, a gente tem o YouTube, a gente tem o Waze. Então, são várias plataformas que formam um Google, né? Todo produto tem um link formal de feedback, sugestões, oportunidades de negócio. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Aqui no Brasil existe o Google Campus. Então, se a sua empresa é uma startup, você pode ir para o Google Campus, conversar com as pessoas do Google Campus e entender se a sua empresa pode ser incubada dentro desse projeto do Google. Não significa que o Google vai fazer negócio com a tua empresa, ou vai comprar, ou vai fazer uma parceria, mas significa que o Google vai te dar todo o suporte que não é o core da sua empresa, RH, finanças, contabilidade, jurídico, etc., 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 para que a sua empresa tenha sucesso, independente do Google. E, por último,
você pode montar um bom business case que não tem nada a ver com o Google e tentar um aporte financeiro de alguma venture capital. Tem várias no Brasil e várias internacionais. Obrigada, muito obrigada. Gente, a gente está com o horário adiantado. Eu vou fazer um fechamentinho, e aí eu vou pedir, após o fechamentinho, para cada um de vocês deixarem uma última mensagenzinha bem curtinha, mas tipo assim, com o que eles têm que sair daqui na cabeça como estratégia para tocar o negócio deles, ok? Então, só para fechar, muito do que foi falado aqui foi posicionamento, estratégias digitais e como que a gente se diferencia, né? Como que a gente inova. Então, uma das coisas que a gente podia alinhar de tudo aqui, quando a gente está em momento de crise ou muito competitivo, as pessoas tendem a querer competir por preço. Competir por preço não é sustentável. O grande da área sempre acaba derrotando o pequeno no preço, no longo prazo, e mesmo o grande também não vai ficar eternamente com o preço mais baixo. Quando a gente tem competição de preço, a maneira mais sustentável, competição de mercado, a maneira mais sustentável é competir por inovação, é agregando valor. Quando as pessoas enxergam valores, elas pagam. Preço pressupõe valor. E no cenário que a gente está agora, a gente viu, até pela pesquisa do professor Ismael, que as pessoas competem por produto e preço na maior parte das vezes. E o campo de batalha, daqui para frente, é experiência. A gente tem pesquisas que mostram que, até 2020, a dimensão mais valorizada pelas pessoas na escolha de algo vai ser a experiência, mais do que o preço e o produto, porque a gente está sobrecarregado, a gente quer experiências bacanas. E a experiência bacana passa por onde? Pelo digital. Hoje não existe pessoa que não esteja o tempo todo no digital. Então, se você tirar essa dimensão do seu negócio, dificilmente você consegue inovar, se posicionar para causar uma boa experiência para os seus públicos, né? Então, agradeço demais a participação de todos e eu peço que cada um deixe a sua mensagem final para a gente passar para frente. Muito obrigada. Pode começar com o professor Ismael. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito alegre pelo momento que tivemos de trocar experiências. Todos nós fomos escolhidos num determinado momento da vida. Ou a hora que nós fomos procurar uma vaga de trabalho, ou quando nós encontramos o nosso companheiro ou nossa companheira. E todos nós, quando fomos escolhidos, alguém nos disse, você tem alguma coisa que me chamou a atenção, você tem alguma coisa que fez a diferença, você tem alguma coisa que me fez escolher você. Eu queria que você acreditasse que é possível transferir isso para a sua empresa. E que alguém possa dizer, eu escolhi trabalhar com você por um ou dois aspectos que só a sua empresa tem. E isso você consegue descobrir. Precisa trabalhar nisso, mas consegue descobrir. E aí, não que você vai se tornar imbatível, porque não existe esse conceito de ser imbatível, mas que você vai ser competitivo e que você vai ocupar um espaço nesse mercado, eu não tenho dúvidas. Sucesso para todos vocês. Eu também queria agradecer a oportunidade, essa plateia incrível, esse momento especial. Aproveitando as palavras do meu antecessor, vocês conseguirão achar caminhos e oportunidades aí. Eu diria mais, sejam inconformados. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês. Inconformados. Porque no momento que vocês criarem um diferencial competitivo, e vocês já criaram, senão não estariam aqui, tá certo? E vocês acharam outros diferenciais competitivos, lembrem-se que daqui a pouco esse diferencial competitivo se transformará em algo comum, uma commodity no mercado. Então, é a famosa zona de conforto que eles falam. Eu não uso essa palavra, porque eu acho que zona de conforto é o seguinte, é uma pessoa que vai sentar numa cadeira e tem uma taxinha na cadeira, e ela senta, e o outro, o que foi? Sentei aqui numa taxinha que está aqui na cadeira, você levanta. Eu falei, não, deixa que daqui a pouco eu acostumo. Isso não é zona de conforto, isso é zona de segurança. Não fiquem na zona de segurança. Esse é o maior malefício que vocês podem fazer às empresas de vocês. Utilizem isso para darem saltos quantitativos, qualitativos nas organizações. Sejam inconformados. Parabéns a vocês. Obrigada. Adriano? Adriano? E aí, Luciano? Últimos pensamentos aqui.
Eu vou refrasear, acho que o professor Heráclito, na apresentação anterior. Marketing digital ele é muito mais transpiração do que inspiração. Sejam inconformados e sejam autocríticos. Avaliem as suas propriedades digitais e melhorem essas suas propriedades. Caso contrário, vocês não estarão presentes para ser encontrado para ser escolhido, como o professor Ismael mencionou. Você tem que estar no lugar certo para você ser escolhido. Se você não estiver lá, você não tem chance. Então, reavaliem, façam uma autocrítica, estejam presentes. E aí eu faço um convite para vocês, essa é a minha mensagem final, faço o convite, eu estarei na sala de marketing digital, nesse mesmo andar, no final do andar. Se alguém quiser bater mais um papo ou conversar com as empresas que são certificadas pelo Google, por favor, após a palestra ou no break, apareçam por lá. Acho que complementando essa questão de autocrítica que o Nasser falou, eu vou deixar para vocês a mesma mensagem que eu deixo todas as palestras que eu faço e, invariavelmente, ao final de cada curso que eu dou. Quando a gente está trabalhando, a gente está muito centrado naquilo que a gente está fazendo e pouco observador daquilo que os outros estão pensando do que a gente faz. Então, eu deixo para vocês uma pergunta. Olhem-se no espelho e perguntem, vocês seriam seus próprios clientes? Vocês seriam seus próprios fornecedores? O que você mudaria para ser seu próprio cliente? De que maneira você poderia se especializar para ser seu próprio fornecedor? Se você estiver contente com aquilo que você estiver oferecendo, mas que você compra ou vende para o outro, você está no caminho certo. Com um detalhe, tragam as novas gerações para dentro dos seus escritórios. Elas sabem para onde estamos indo. Elas, invariavelmente, sabem para onde estamos indo. E é atrás dela que nós temos que ir. Um abraço, obrigado e sucesso a todos. Obrigada. Então, agradeço bastante a todos, agradeço os coordenadores, Franchini e Bittencourt, e agora a voz maravilhosa para a próxima sequência. Obrigada a todos.